Como crescer espiritualmente de verdade, sem cair no chamado cansaço espiritual? Pois é, muitas vezes a gente não quer assumir, mas pessoas com intenções muito boas, né, olhando ali para a sua espiritualidade, para a sua vida cristã, não gostariam de assumir, mas caem naquilo que nós chamamos de cansaço espiritual. Elas querem melhorar, elas querem servir mais a Deus, elas querem ser úteis ali no reino do Senhor, mas elas não sabem o que fazer e acabam se frustrando e caindo, né, nesse cansaço. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, né? Eu sou o pastor Alexandre Idas, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui no nosso canal a gente vai trabalhar essa temática, vida cristã, comunhão com Deus, crescimento espiritual, né? O que é o verdadeiro evangelho. Muita gente não sabe, não tem vivido isso na sua totalidade, não tem buscado. Mas hoje eu gostaria de conversar com você sobre esse tema, né? Como crescer espiritualmente de verdade, como sentir esse desenvolvimento. E eu queria fazer uma pergunta para você já de início. Hoje você diria que você é uma pessoa espiritualmente mais preparada, mais trabalhada no conceito conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, do que você era há um ano atrás? Do que você era há 6 meses atrás? Quantas vezes nós olhamos para pessoas que passam anos e anos dentro da igreja e elas não têm coragem de fazer uma oração em público, elas não têm coragem porque não é apenas vergonha, muitas vezes é falta de saber o que falar. Muitas vezes, quando o pastor ele pede para abrir a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, né? Se pedir para abrir nos Salmos ou em Mateus é mais fácil, mas aí ele pede, abra em Ageu, e aí você tem que dar uma cutucada no irmão do lado e falar assim, tem na sua Bíblia aí, é Novo ou Antigo Testamento? Pois é, muitas vezes esses todos são sinais, né, de que existe uma necessidade latente na vida dessa pessoa, talvez na sua vida, né, na minha eu sinto isso rotineiramente. Essa guerra que a gente enfrenta, na verdade, a gente quer crescer espiritualmente. Talvez você já tenha tentado, lendo mais a Bíblia, orando mais, buscando mais comunhão com a sua igreja, mas eu queria dizer para você, você precisa entender que crescer espiritualmente, isso é muito importante. Pedro vai dizer, né, antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso significa, né, esse crescimento ele se dará não apenas com acúmulo de mais coisas para você fazer. Não é apenas uma equação fácil, leia mais a Bíblia, né, tenha mais tempo de leitura e as coisas se resolverão. Participe mais ativamente das atividades da sua igreja, porque muitas vezes as atividades elas visam ali a comunhão, mas nem sempre elas estão visando ali crescimento, né, na graça do conhecimento do Senhor Jesus. Então você precisa de algumas dicas aí, eu gostaria de fornecê-las aqui nesse vídeo para que você de fato tenha esse crescimento. Em primeiro lugar, a gente precisa começar com o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo vai dizer, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos do poder de Deus. Você precisa de Deus na sua vida. E aí você já vai ter que olhar e refletir de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito clara, né, e sincera. Eu tenho buscado essa vida com Deus, né? Comece com o Evangelho, não comece com cobrança. Leia a Bíblia, você vai perceber que Jesus ele diz o seguinte, eu vim não para a pessoa que é perfeita, eu não vim para os perfeitos, eu vim para os pecadores. E nós somos pecadores. Então Jesus veio para nós. Então, não fique pensando que tipo de palavra que eu vou dizer na oração. Ore. Não fique tão perdido. Eu não estou lendo a Bíblia, eu precisa mesmo, nós precisamos. Tem um autor de um livro muito legal, chamado Rubem Amorese, ele escreve Cabode, Foi-se a Glória de Deus, e nesse livro ele diz que nós hoje vivemos o sonho, que era o sonho na mente dos reformadores, né, lá no século XVI, XVII, na Reforma Protestante, que era o sonho de termos Bíblias, né, na nossa própria língua, e nós temos várias versões da Bíblia, mas muitas vezes nós nos encontramos ali no meio de comunidades que são carentes do conhecimento da palavra, né? E aí ele termina dizendo, tão próximos, porém tão distantes. O problema é esse, o problema não é apenas ler, não é apenas buscar fazer. Talvez o método esteja equivocado, né? E a gente precisa começar
né, dizendo para Deus, eu preciso do Senhor. Então comece com o Evangelho, né, tenha constância, né, faça de uma forma simples. Pegue a sua agenda, né, e tente dizer o seguinte, e ore nesse sentido, fala, Senhor, eu preciso ser constante, eu preciso ler, eu quero ler a Bíblia, né, todo dia. Comece lendo um capítulo de Mateus. Você não sabe por onde começar? Comece ali pelo Novo Testamento. Né? Leia a Bíblia toda, tem um plano, tem um método. Você precisa disso, mas você não precisa apenas fazer. Você precisa da oração, você precisa começar a entender que você precisa da ação de Deus, você precisa da ação do Espírito Santo na tua vida. Porque senão, a gente está falando de leitura, mas ler você pode ler qualquer tipo de livro. Dá uma olhada aqui atrás. Né? Numa das minhas prateleiras aqui, a gente tem tanto livro. Livros teológicos, livros de ciências, livros de história e por aí vai. Gostos pessoais que a gente tem, né? Livros sobre carros, olha quanto carro tem aí na prateleira. Mas a gente precisa entender que falando de vida com Deus, né, o método que Ele escolheu para se revelar a nós é a palavra. E a gente precisa da ação dele, da ação do Espírito Santo, para que a gente, de fato, compreenda a palavra. Então nós precisamos disso. Priorize profundidade, não quantidade. Não é a quantidade de leitura que você faz que vai resolver a sua vida. Não é a quantidade de minutos que você passa orando, né, que vai resolver a situação. Eu lembro de uma vez participar de uma conferência onde os conferencistas ali, eles diziam, eu oro 8 horas por dia, o outro, nossa, você está devagar, eu oro 10, 12. E aí, quando a gente olha para isso, a gente não reflete, nós somos levados ao engano de achar que se você não orar 8 horas por dia, você não vai estar no nível espiritual que a pessoa está. E às vezes a pessoa nem está num nível espiritual melhor ou maior que o seu. O que nós precisamos é tirar as coisas do papel, né, tirar as coisas do nível ali da intenção, né, da área da intenção, e você precisa fazer. Então, desenvolva essa vida de oração, né, ore, comece a orar, mesmo quando você não tem vontade, né, e talvez elimine excessos da sua vida. Muitas vezes a gente cai naquele erro de fazer as coisas para Deus, mas não fazer com Deus. Então, a gente precisa entender o seguinte, o Evangelho é uma mensagem de salvação, é uma mensagem simples. Requer o nosso trabalho, requer o nosso serviço, sim, mas nós precisamos entender que dependemos do Senhor e devemos ter atitudes, ações práticas para mostrar para Ele que dependemos. Essas ações práticas, elas se dão no momento em que você vai abrir a Bíblia para ler, porque você quer desenvolver a sua vida com Deus, você vai orar, você vai ter um tempo de oração, falar, Pai, me ilumina, eu preciso do Senhor. Faça uma caminhada, saia para caminhar na rua, né? E ao invés de você estar aí com fone de ouvido, ouvindo música, que é uma coisa muito boa, às vezes saia sem o celular e vá orando no caminho. Se você está dirigindo no trânsito, às vezes desliga lá o rádio e vai orando, e mesmo se você não tiver vontade, porque nós precisamos destes meios para mostrar para Deus que nós queremos a presença dele. Você só vai desenvolver a sua vida, né, espiritual, ser a pessoa que você deveria ser, né, aos olhos do Senhor, se você depender dele. Então, parece que é chovendo molhado, mas é uma questão tão simples, mas porém, por outro lado, tão esquecida muitas vezes. Nós precisamos do Senhor. Se você não tiver este entendimento, a tua vida não vai mudar. Se você não entender, a sua insignificância, no sentido, talvez insignificância não seria a melhor palavra, a sua falta, a sua limitação em resolver as questões espirituais da sua vida, você não vai valorizar aquilo que Deus fez. Olha, nós passamos pela Páscoa e a mensagem mostra que o Senhor, Ele morreu por nós, Ele entregou a vida dele por nós. Na mensagem de Páscoa eu usei na nossa igreja uma frase de Santo Agostinho que dizia o seguinte, certa vez ele escreveu assim, o Senhor Jesus, ele poderia ter decidido descer da cruz, mas ele decidiu, ao invés disso, levantar do túmulo. E ele fez isso por mim e por você. Sabe por que ele fez isso? Para que tivéssemos uma vida, ampla,
com Ele, uma vida completa com Ele, né? Uma vida abundante. E eu não estou falando de abundância financeira, não que isso não possa acontecer na sua vida, mas eu estou falando dessa vida abundante, de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Para isso a gente precisa do Espírito Santo do Senhor. E eu dou uma dica para você, né? Aqui nesse canal também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, se você quiser, a versão digital do meu livro, De Volta ao Verdadeiro Evangelho. O papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo. Aqui eu trabalho um pouquinho essa questão, como nós precisamos de Deus para servir a Deus, né? Não tente entrar neste serviço sozinho, porque se você tentar servir a Deus sozinho, sem depender dele, sem mostrar para ele que você depende dele, você vai colher frustração. Mas se você quer ser uma pessoa abundante na obra do Senhor, Paulo fala sobre isso, né? 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sejam fiéis, sejam inabaláveis e operantes, né? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, se você quer ser essa pessoa operante no trabalho de Deus, na obra do Senhor, se você quer ser esse homem, né, essa mulher inabalável diante de Deus, nós precisamos dele. E no livro a gente trabalha essa questão, e aqui no nosso canal a gente vai continuar produzindo esses pequenos vídeos para a gente trabalhar isso, né? Então, não caminhe sozinho, busque a presença do Senhor, e deixa eu dizer algo para você, Ele está solícito, Ele está aberto a nos ajudar. Basta com que a gente possa de fato dizer para Ele, Senhor, nós precisamos de Ti. Vamos caminhar com outros vídeos aqui. Continue no canal. Se você não está inscrito, se inscreva aí, ative o sininho para você receber notificação dos novos vídeos. Vamos caminhar juntos. O nosso desejo com esse trabalho é, de fato, a gente viver aquilo que Pedro diz em 2 Pedro 3,18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não sejamos cristãos acomodados, que acham que as coisas estão tranquilas, né? Que acham que estão satisfeitos com a vida que têm, né? Juntamente com Deus, porque o Senhor certamente tem e quer muito mais para todos nós. Ele nos ama, né? Ele entregou a vida dele por nós, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou, está assentado, está vivo e está conosco. Lembra que ele disse isso em Mateus, né? E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Tomara que este material te ajude, te abençoe, compartilhe com seus amigos, vamos fazer esse trabalho crescer, vamos fazer as pessoas terem esta convicção de que de fato devem crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe.